Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E meus amigos, com essa saída da 777 Parques, parece que o clima mudou no departamento de futebol do Vasco da Gama. Hoje, mais um dia intenso de treinamento, onde o Álvaro Pacheco tem sido muito participativo. Vamos falar também sobre a situação aqui envolvendo a chegada de alguns jogadores, atualizando a situação de Coutinho, entre outros atletas aí que estão sendo especulados, outros aí que o Pequim teria aberto simplesmente negociação. E a gente vai falar muito aí sobre essa situação da 777 Parques, uma situação que caminha para um acordo judicial, para uma rescisão de contrato, e a gente tem notícias vindas lá de São Paulo, do Palmeiras, que interessa aqui o Vasco da Gama, hein? Pois é, porque parece aí que a Leila, né, não vai concorrer à presidência do Palmeiras no próximo mandato. Inclusive, aí já tem inclusive um novo patrocínio master à espreita aí para o Palmeiras. Então a gente vai falar muito sobre essa situação aí, que pode impactar na chegada da Crefisa aqui no Vasco da Gama. Ela que já está aí com a situação do name rights fechada com o Pedrinho. Bom, pessoal, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre o treinamento de hoje. Você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, porque a gente está vendo uma mudança de postura, né? Na época que o Ramon Dias estava aqui no Vasco, quem participava mais era o Emiliano do treinamento, ele que dava os treinamentos. Com a chegada aí do Álvaro Pacheco, a gente está vendo o Álvaro Pacheco ali numa uma ideologia de trabalho parecida ali com a do Jorge Jesus. O treinador que é muito participativo, faz flexão, corre no campo, participa ali dos treinamentos, né? E essa paralisação foi muito boa aí para o Vasco da Gama. A gente vai ter mais uma semana aí de trabalho aí, e o time do Vasco, principalmente na parte física, deverá melhorar bastante aí com o novo treinador que está pegando pesado aí, o Álvaro Pacheco. Então, muita sorte aí para o Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco que vai contar aí com reforços, né? Notícia boa vinda aí do departamento médico do Vasco, que a gente teve uma melhora gigante aí com relação à situação do Paulinho. Já tem uma previsão para que o Paulinho possa retornar em setembro. Olha que coisa extraordinária. Um jogador que é titular absoluto ali do meio-campo do Vasco da Gama. O Jair também evoluindo, né? O Jair já está mais devagar a situação, mas está se recuperando muito bem. E, além disso, a gente tem situações aqui que a gente vai falar para vocês. Atualizando a situação de Felipe Coutinho, porque Felipe Coutinho, né, está próximo ali de assinar rescisão de contrato ali com o Aston Villa. Hoje havia uma reunião marcada, mas não aconteceu essa reunião entre o Vasco e o Coutinho. Essa reunião ficou para a próxima semana. O Pedrinho, que acompanha a equipe de futsal do Vasco, em Teresópolis. Então, é essa situação aí. Mas as conversas estão muito adiantadas. O Coutinho já disse sim aí para o Vasco da Gama, e pode ter certeza do seguinte, né?
o acordo verbal já foi estabelecido. Agora é só a gente aguardar a rescisão de contrato lá com o Aston Villa, porque o Coutinho vem aí e é a maior contratação do futebol brasileiro esse ano. Uma contratação aí de impacto. E aí a gente tem uma informação com relação ao Souza, tá? A gente foi atrás dessa situação do Souza aí, apesar de ter um pedido aí do Coutinho pelo Souza, não há negociações em aberto com o Souza. O Souza vem para o Brasil, vai passar férias aqui também, inclusive estará com o Felipe Coutinho no dia 2 de junho, lá no Maracanã, para acompanhar o jogo contra a equipe do Flamengo, mas não tem negociações em aberto. E a gente sabe que a relação dele com o Edmundo não é boa, então eu acho até difícil o Souza chegar aqui no Vasco da Gama, na minha humilde opinião. Isto porque o Pedrinho já conversa aí com o Gustavo Cuejá, que é a prioridade, é o volante escolhido aí para vestir a camisa 5, para fazer aquela dupla de volância ali com o nosso Sforza, vai fazer com que o futebol do Sforza cresça muito, mas muito mesmo, né? Então, imagina aí o Vasco aí com o Coutinho e o Vasco aí com o Cuejá. Bom, mas isto a partir do dia 10 de julho, quando a janela abrir, com responsabilidade. Bom, agora a gente fala aí sobre essa situação envolvendo a 777 Partners e o Vasco da Gama, tá? Hoje eu conversei com uma pessoa dentro do Vasco da Gama, depois vocês podem me cobrar, que a 777 não vai colocar esse aporte aqui de 270 milhões. A 777 caminha para um acordo com o Vasco da Gama, certo? Para rescindir o contrato. É esse o caminho aí que vai ser tomado aí nos próximos dias, nas próximas semanas, com relação a esta situação. Um acordo judicial para que se chegue numa rescisão de contrato e o Vasco tenha condições efetivas de negociar um novo contrato com esta empresa. E quem está muito atento nesta situação aí é o seu Lamáquia. Laureano, o seu Lamáquia não tinha recuado, desistido de comprar a SAF do Vasco? Deu uma reviravolta lá em São Paulo. Por quê? Inclusive, o patrocinador master do Palmeiras nos próximos meses será alterado. Isso aí já é um indício que a Crefisa está deixando aí o Palmeiras, perfeito? A BYD, a montadora aí de carros, né, tem interesse aí de patrocinar e ser o patrocinador master, um contrato muito maior, seria o maior contrato de patrocinador master do Brasil, esse aí da BYD junto ao Palmeiras, né? E isso aí possibilitaria o seu Lamáquia chegar aqui e comprar a SAF aí do Vasco. Ele que já tem um acordo muito, muito substancial aí com o Pedrinho, por name rights do estádio do Vasco da Gama. Inclusive, ele se colocou à disposição de adiantar 300 milhões, se assim o Vasco quisesse, né? E é uma situação que está sendo estudada pelo Pedrinho, de pegar essa situação agora para ter um aporte ou deixar o estádio aí começar a construção para colocar essa situação depois. Novidade aí acontecendo aí no Vasco da Gama, certo, pessoal? Na nossa live das 21h30, a gente vai explicar tudo para vocês aqui, tintim por tintim. Obrigado pela atenção. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!